sobre essa possibilidade de a gente fazer essa conversa, né? Eu não digo que é aula, não, é o bate-papo. Sobre ventilação mecânica. São muitas facetas, né? E aí a gente eu até conversei com ela hoje, porque são muitas especialidades, né, envolvidas, e às vezes a gente tem que ter um olhar mais, e até quando for falar o assunto, mais setorizado, né? Mais multidisciplinar. Por outro lado, a gente tem uma parte técnica mesmo, né, da ventilação mecânica que a gente vai tentar abordar aqui, mas eu não vou super, hiper aprofundar, não. Vamos tentar fazer uma coisa mais prática. A gente, na semana que vem, vai ter as aulas práticas e a gente vai colocar várias situações que a pessoa lida na emergência, né, enfim, ou nas enfermarias. Na enfermaria não é um caso que não fica ventilado, né? Até fica às vezes, né? Mas na UTI e tal, coisas para a gente discutir aí, como a gente sair dessas situações, né? Como a gente ajustar melhor os parâmetros, né? Ou então determinadas condutas para a gente melhorar a nossa assistência aí com os doentes, né? As nossas crianças. Então vamos lá. A gente não. Peraí. Opa, peraí, que eu entrei no lugar errado aqui. Opa, peraí, foi para cima. A gente não pode falar, né, de ventilação mecânica se a gente falar desses conceitos, né? O que é insuficiência respiratória, né? O que é falência respiratória, né? Então, assim, a definição da insuficiência respiratória é que ela entra como uma consequência da incapacidade do sistema respiratório em suprir as demandas metabólicas do organismo em relação à oxigenação e eliminação de gás carbônico, né? A eliminação de CO2. E quando a gente pensa nas causas, deixa eu só mudar aqui que o meu tá bem na frente. Quando a gente pensa nas causas, eu gosto sempre de pensar no paciente de cima para baixo, né? No sentido crânio-caudal, né? Para a gente tentar entender qual é o motivo, né, a causa mesmo da insuficiência respiratória dele e o que ele vai precisar de suporte a partir disso aí. Então, a gente tem causas relacionadas ao sistema nervoso central, a gente tem causas relacionadas às vias aéreas superiores, e aí a gente tem essa figura desse menininho aqui. Então, as causas relacionadas ao sistema nervoso central, quando a gente for falar da ventilação, eu vou citar algumas, mas são principalmente as relacionadas a controle respiratório, né, que pode vir relacionado por algum dano neurológico, né, que a criança possa ter, e até o rebaixamento de nível de consciência que vai acontecer em decorrência da própria insuficiência respiratória ou em decorrência de uma outra patologia, né, uma outra doença que vai fazer a criança, então, ter esse rebaixamento de nível de consciência que a gente fala tanto, né. As vias aéreas superiores, e a gente está falando aqui mais de epiglote, né, laringe, que são as laringites, né, às vezes a laringotraqueobronquite, ou então você tem uma estenose, na nossa população isso é mais frequente, né? A gente pode ter uma estenose subglótica, a gente pode ter uma malácia, enfim, situações que, numa situação, às vezes o paciente tem essa patologia prévia, e aí uma vez que ele pega uma infecção respiratória, alta mesmo, ele faz, então, uma piora dessa clínica e termina vindo para a UTI, né? Para UTI não, para emergência, para receber atendimento. Então, nessas situações, quando você tem essa obstrução e essa dificuldade, então, de entrada de ar e tal, às vezes isso é que vai levar o paciente para uma situação de maior risco, né? Mais do que a própria patologia aguda que ele tem ali, né? Isso vale também para as vias aéreas inferiores, então a gente tem o paciente que é hiperreativo, ou é asmático, ele pega uma infecção respiratória, e aí, no final das contas, quem vai se sobrepor a isso tudo é a patologia de base, às vezes, dele descompensada, né? As patologias relacionadas ao parênquima pulmonar, e aí a gente está falando dos acometimentos, principalmente alveolares. Eu posso ter os acometimentos intersticiais, que podem acontecer quando o paciente está muito edemaciado, ou quando ele tem uma SARA, uma síndrome de desconforto respiratório aguda grave, né? Por conta de uma doença sistêmica, não necessariamente uma afecção local ali do pulmão, ou até as pneumonias virais, né? Que muitas vezes tem acometimento aí também intersticial, tal Covid para dizer isso aí para a gente, né? E depois a gente tem as causas do sistema neuromuscular, né, que é uma coisa muito frequente aí, né, da gente dentro do IPPMG. Então a gente tem pacientes que têm acometimento de medula, a gente tem pacientes que têm alteração de musculatura torácica,
alteração diafragmática, alteração de costelas, e quando eu digo costela, é bem um arcabouço torácico mesmo, né? Então a gente pega aquelas crianças com aquelas super escolioses, que aí ela já tem toda uma alteração ali da mecânica ventilatória, que levam elas a uma insuficiência respiratória muito mais rápido do que uma criança normal, né? Sistema cardiovascular, na verdade, ele pode ser uma causa, mas muito mais nesse contexto, né? Um quadro de choque, seja cardiogênico, seja séptico, seja hipovolêmico, e nessa estabilização, às vezes, para você melhorar um pouco o suporte que você vai dar para o doente, melhorar a sua oferta de oxigênio, a concentração arterial de oxigênio, às vezes você vai precisar lançar a mão aí da ventilação mecânica e antes dela, né, de outras formas aí de suporte ventilatório e oxigenoterapia, né? E por último a gente entra aí o abdômen, que não é, a gente não pensa nele de cara, mas assim, crianças que têm afecção, tanto uma infecção gastrointestinal grave, elas têm algum quadro obstrutivo, isso aumenta a pressão intraabdominal e naturalmente termina empurrando o diafragma, né, para cima, em direção à caixa torácica. E aí você precisa de no caso a criança, né, ela precisa de um esforço maior para conseguir expandir essa caixa torácica. E nesse esforço, muitas vezes ela entra em fadiga, né? Então, muitas vezes a gente fala, tá, insuficiência respiratória de causa abdominal, né? Por conta de restrição abdominal, né? Como acontece com os hepatopatas, quando tem alguma ascite grande, ou estão com uma peritonite bacteriana, acontece com os nossos nefróticos, que ficam muito edemaciados, né, com difícil ali de controle de balanço hídrico, então a gente, ou com as nossas próprias peritonites aí bacterianas, por conta até de uma cirurgia que tem uma complicação como essa, né? Acho que todo mundo já lidou aí com situações parecidas com essa. Então, assim, dentro das indicações de ventilação mecânica, a gente tem as falências, né, respiratórias, no caso a falência respiratória aguda ou crônica, e ela é definida muito mais, tem a questão do exame físico, mas existe uns critérios laboratoriais, né, que te ajudam a definir isso, né, e o principal critério são, assim, os principais, né, em relação à parte de gasometria e tal, né, está justamente nesse conceito aqui, que mesmo que eu já esteja oferecendo suporte ventilatório, que eu já tenha oferecido uma oxigenoterapia para essa criança, assim, com uma FO2 acima de 60%, maior ou igual, né? 60% vai ter maior aí, mas o igual vale também. A gente ainda continua tendo uma oxigenação deficiente, que é definida com uma pressão arterial de oxigênio abaixo de 50 a 60, uma ventilação deficiente, que seria uma pressão arterial de CO2, né, de gás carbônico, aí acima de 50 a 60 também, é bom, porque os números são bem parecidos, é fácil de guardar, mas aqui entra uma outra questão, que é a descompensação do pH. Então, muitas vezes, você vai pegar uma criança que tem uma bronquiolite, que está com desconforto respiratório, sabendo que ela não está indo bem, mas ela ainda consegue controlar ali o seu pH, né? Consegue compensar do ponto de vista ventilatório, aumentando a frequência respiratória, fazendo uma hiperpneia, né? Que é aquela super insuflação, ela consegue de alguma forma exalar esse CO2 que ela tem, né? E conseguir fazer parte das trocas. Então, ela consegue manter ainda essa manutenção, essa compensação de pH. No momento em que isso não acontece mais, e às vezes até você pode ter uma acidose metabólica contribuindo, e aí você termina tendo uma situação de acidose mista, quando você lida com isso, significa que esse paciente está descendo a ladeira e que você vai ter que ser um pouco mais rápido, no sentido de definir uma melhor forma de fazer um suporte ventilatório para ele. E sempre lembrar que a gente tem, né, no nosso grupo, aí, né, no nosso público, né, dentro do IPPMG, que a gente tem muitos pacientes que têm uma insuficiência respiratória crônica que se torna agudizada. E há um tempo atrás começou a surgir esse outro conceito aqui, porque às vezes eu tenho um paciente que já é retentor crônico. Então, quando eu colho uma gasometria dele, ele já tem o PCO2 que é acima de 50, 60, naqueles muito graves, mas eles têm o pH compensado. Então, uma forma, por exemplo, os pacientes que são meio moradores de hospitais, né, que ficam com uma internação permanente, ou aquele paciente que a mãe já é super safa, sabe tudo dele, uma das coisas que a gente observa que esse paciente está entrando em insuficiência respiratória, apesar dele já ser um retentor crônico, é quando a gente aumenta a pressão arterial de CO2, quando a pressão arterial
de CO2 dele aumenta em torno de 20 milímetros de mercúrio ou mais, e isso acompanha a alteração do pH. Eu posso ter ambas as situações. Eu posso ter um paciente que tem oxigenação deficiente, vai ter a ventilação deficiente. Então, são aqueles pacientes, por exemplo, que eu tenho uma pneumonia grave, ele é pequeno, ele não tem muita resistência ali, capacidade de aumentar aquele trabalho respiratório dele, e aí termina que ele entra também em fadiga muscular, né? E aí esse paciente então vai reter CO2. Então, a gente, nesses pacientes, vai ter uma causa mista, né, para a falência respiratória dele. Aí, peraí, que toda hora eu caio no outro negócio. A outra questão que a gente tem que sempre lembrar da incapacidade de proteção de via aérea, né? A gente pensa muito nos pacientes que são comatosos, né? Aqueles pacientes que têm uma escala de coma de Glasgow, né? Abaixo de 8, né? Menor ou igual a 8. Aqueles pacientes, aí é que vem muito da informação da mãe, né? Aquele paciente que tem uma tosse ineficaz. Então você está lá, olhou o paciente, você vê que ele está, a gente brinca que está gagarejando, né? Ele está cheio de secreção ali na via aérea alta, aspira, e mesmo assim não consegue lidar com essa secreção. E esses distúrbios de coagulação, de deglutição graves também. Ambas essas situações, elas aumentam muito a chance de você ter uma broncoaspiração e, dependendo da situação, broncoaspiração maciça, que vai levar o paciente à ventilação de uma forma, da pior forma possível, né? Então, às vezes, quando você vê esse doente e você vê que ele está tendo uma evolução no sentido de piora, porque aí entra essas outras questões da própria falência respiratória das trocas gasosas, ele rebaixa mais o nível de consciência e aí ele entra realmente nessa situação de total incapacidade de proteção da via aérea. E isso é um risco grave, até de parada, né, cardiorrespiratória. O que é importante também a gente olhar, né, a evolução do doente. E às vezes eu pego um paciente que já é crônico, que já é conhecido, ele chega, eu vou fazendo beta-2, vamos supor que seja um asmático, ou seja uma doença pulmonar obstrutiva crônica, eu vou fazendo ali meu tratamento, vou dando suporte de oxigênio, e eu vou vendo como ele vai evoluindo ao longo desse tempo. E isso é muito importante, porque às vezes, como esse paciente, o basal dele já não é normal, o meu olhar ao longo do tempo vai dizer muito como ele vai evoluir, o que eu vou ter que fazer a partir daí, né? A gente tem a coisa antes de ventilar, por exemplo, a gente coloca ventilação não invasiva, normalmente você vai avaliar ali uma hora depois, né, para ver se o paciente melhorou alguma coisa ou não, né? E a outra coisa que sempre a gente esquece um pouco disso, né? Mas aquela descrição precisa do seu exame no prontuário, porque às vezes você está ali, você vai embora, seu plantão acabou, seu dia acabou na enfermaria ou na própria emergência, você vai embora e chega outra pessoa para ver o doente. Às vezes ele está melhor, e aí você tem que ter descrito que ele vem melhor, né? Ou então, se ele tinha uma descrição já muito ruim, quem está chegando, a partir da sua descrição, vai não só avaliar aquele momento, mas traçar as condutas a partir daí, tá? Gente, se vocês quiserem parar, pode parar, tá? Então, assim, no exame clínico, tá tudo bem? Tá tudo bem? Todo mundo escutando? Tudo ok? Tudo ótimo, Raquel. Então, peraí. Sim. Então, em relação ao exame clínico, né, o que é importante, isso é multidisciplinar, né? Multiprofissional, né? Todo mundo que olha o doente ali, você vai sempre, tanto a enfermagem, a equipe de enfermagem, quando vai olhar e ver os sinais vitais, faz parte também você olhar aquele doente e ver, opa, acho que ele não está indo bem, né? Faz parte da própria fisioterapia, isso aí já é meio esperado, né, que isso aconteça, e a gente também. E o que é importante a gente olhar, quando só de bater o olho, às vezes você nem vai encostar o esteto, você já olha e vê que o paciente não está bem, né? Então, a movimentação do tórax, a frequência respiratória do doente, aí eu vou encostar meu estetozinho lá e vou escutar o doente. Às vezes você nem precisa, né? Porque às vezes o paciente faz um estridor tão grande que você de longe já escuta, ai meu Deus, já está com aquele estridor ali, já sei que ele tem obstrução alta grave, né? A própria oxigenação, e aí, assim, em termos de monitorização, você vai olhar, na verdade, para o oxímetro de pulso, e é importante que você cheque que a onda está boa, que o sinal está bom, que ele bate com a frequência cardíaca, todas essas coisas para quê? Para que essa minha informação seja uma informação fidedigna, né? E que eu possa confiar nela, né? Tanto eu como todo mundo que vai passar por ali, né? Para olhar a criança. O status mental da criança, né? Então, isso a mãe ajuda muito. Então, assim, é um momento que a gente tem que parar e ouvir o que a mãe vai falar. Então, muitas vezes ela vai dizer que o paciente já é meio sonolento, mas ele está pior. Ou às vezes vai falar, ele já é agitadinho assim mesmo.
ou então vai dizer que tem momentos, quando ele toma a medicação anticonvulsivante dele, ele fica um pouco mais rebaixado, ou então ele está muito além do que ela costuma ver, e isso aí vai juntando dados para a gente sobre a evolução do doente, né? E aí a gente tem aquela figurinha clássica aí, quem já olhou o Pausa alguma vez, o livro, eu fiz uma pseudo-tradução aqui, mas os principais sinais assim, de que o paciente tem uma insuficiência respiratória e ele está caminhando para uma falência respiratória. Então, a gente tem a redução do nível de consciência, aquele paciente, principalmente bebê, a gente vê muito. E, às vezes, umas crianças pré-escolares, a gente vê isso também. Ou elas entram numa agitação extrema, com aquele olhar agônico, eu brinco que aquele olhar, às vezes, está olhando para cima, aquela coisa assim, tipo, estou vendo Jesus, né? Socorro, estou peixe fora d'água, quero conseguir respirar, né? Isso que, na verdade, pelo olhar a criança passa, né? Uma frequência respiratória que pode estar muito rápida ou muito lenta para o restante do exame físico da criança, um esforço respiratório intenso, ou principalmente, ou às vezes você nem tem esse super esforço, você não percebe, mas você vai ver que ele tem um desbalanço, né, que a gente chama que é uma dissincronia tóraco-abdominal. Né? Então, a gente sabe que os bebês eles têm uma respiração mais abdominal, mas a gente tem aquela sequência, né? A barriga dá aquela... sobe um pouquinho, né, porque o diafragma desce, mas em seguida o tórax ele vai também expandir. Quando a gente vê que isso está totalmente desbalanceado, significa que o paciente já passou do ponto aí da insuficiência respiratória. Tá uma saturação baixa, isso aí já é meio que mais do que intuitivo para todo mundo, e a cianose, que são os casos extremos. E essa carinha mesmo aqui, tá vendo? É aquela carinha que tô precisando de ar, né? Me ajuda aí que o negócio não tá legal. Toda hora que eu mexo no negócio, ele entra. Então, mais uma vez eu falo, né? É importante a gente conhecer a doença de base, a evolução da doença de base daquela criança, a avaliação quando a resposta ao tratamento inicial que eu fiz, pacientes com patologias pulmonares obstrutivas, né? Cada vez menos a gente precisa entubar esses pacientes, principalmente os asmáticos. Hoje a gente tem um arsenal, né, de terapia, de suporte ventilatório, que chegam, assim, que previnem essa, e conseguem impedir, na verdade, né, que o paciente vá para uma ventilação mecânica invasiva. Então, é importante, principalmente esses pacientes, às vezes eles chegam, eles não vão melhorar super de imediato. Você vai fazer seu beta-2, você vai fazer sua metil, você vai botar oxigênio, você vai fazer seus puffs lá, vai botar corticoide notório, enfim, vai fazer todo o arsenal que seja preconizado no lugar, né, dentro da expertise de cada um, e você tem que dar um tempinho para aquilo fazer efeito. Então, muitas vezes acontece isso, a gente se desespera no início, vai fazendo as coisas meia, uma hora e meia depois, você olha e tudo renasce ali, né? O sulfato de magnésio, por exemplo, né? Quantas vezes muita gente já fez aquele sulfato de magnésio salvador ali, que você consegue tirar a criança do caminho que ela ia, no caso, que era a ventilação mecânica invasiva, né? E lembrar sempre isso aqui, né? A gente tem que ver se as vias aéreas estão pérvias, e eu chamo atenção para a traqueostomia. Né? A gente recebe muita criança, a gente tem muita criança traqueostomizada, e sempre que ela chega na emergência, ou você é chamado para alguma coisa, porque a criança está desconfortável, a primeira coisa que você tem que saber é se o pertuito daquela traqueostomia está ok. Né? Então você vai aspirar, você pode pegar o ambu e ventilar a criança um pouco, né? Porque aí você vai ver que o tórax está expandindo, então você sabe que aquela sua ventilação está funcionando. Muitas vezes eles fazem aquelas clássicas rolhas, muitas vezes você vai conseguir tirar aspirando, outras vezes você vai ter que trocar a traqueostomia, mas sempre olhar para a traqueostomia, tá? Tanto a posição dela, como se ela está pérvia ou não, tá? E aí eu cheguei, depois de que eu fiz tudo o que eu podia ter feito, eu entubei meu paciente, né? Então, quais são os ajustes iniciais, né, da ventilação mecânica invasiva? Desculpa esse isão aqui. Quando a gente entuba o paciente, né? Então, a primeira coisa, né, eu tenho que checar a posição do meu tubo e a fixação adequada. Isso aí é um trabalho de todo mundo, na verdade. Eu brinco que até a pessoa da limpeza está passando ali e está vendo aquele tubo meio solto, está solto ali, né? Às vezes o pessoal fala, várias vezes acontece, está soltando ali um negócio aqui, aí todo mundo corre. Então isso aqui, na verdade, não é função da fisioterapia, não é função do médico, é função de todo mundo, na verdade. Quer dizer, não é que é especificamente daquela pessoa, né? Mas, ou daquele profissional que está ali, mas é uma coisa que todo mundo tem que estar atento, né? Tomou banho, trocou a fixação, sempre está de olho ali, né?
se a posição é correta, né? Na UTI, por exemplo, sempre do lado do ventilador a gente tem uma plaquinha, né? E aí ali tem aquele, quando foi verificada a última vez a posição daquele tubo por raio-x, qual foi a posição que foi definida, qual é o tubo que o paciente está fazendo, está usando, né? Essa posição, se ele tem câncer ou se não tem, essas coisas são bem importantes aí para garantir que você consiga ventilar seu doente de uma forma adequada. Né? O raio-x de tórax, sempre a gente vê a posição do tubo, a gasometria, para a gente ter um start ali do que a gente vai fazer, e o status hemodinâmico do doente, que muitas vezes existe, muitas vezes não, né? A fisiologia faz com que você tenha uma interação cardiopulmonar. Então, uma coisa sempre depende da outra. Então, às vezes, o paciente está muito chocado, eu vou ventilar ele, eu vou achar que ele não está melhorando. Não, ele está melhorando porque ele está chocado, e não porque você não está ventilando bem. Né? Então, é sempre importante você conseguir olhar isso tudo aí meio que continuamente e antes de colocar seu paciente na ventilação mecânica. E aí vamos à escolha do modo ventilatório, né? Você considera a idade da criança, a patologia que motivou a ventilação, ela ir para a ventilação, né? O modo em que, e principalmente a escolha do modo, ela vai muito da expertise de cada um. E mais do que a expertise de cada um, a expertise do serviço. Não adianta eu saber pra caramba de ventilação, eu boto no modo que ninguém mais sabe mexer, eu não estou ajudando em nada, na verdade. Né? A gente tem que trabalhar de forma que todo mundo entenda e todo mundo saiba a mesma língua. Tá? Fale a mesma língua, né? Quando está vendo doente. Então, dentro, os modos assim que a gente mais usa, principalmente em entrada em emergência, vai ser sempre o PCV, em alguns casos muito específicos, vai usar a ventilação com volume controlado, né? E não a pressão controlada. Aqui tem uma assist controlada, porque tem uma... você muda de um modo totalmente controlado para um modo assist controlado, você aumenta um pouquinho a sensibilidade do seu ventilador, então quando o paciente faz um esforcinho, o respirador entra e ajuda ele, com aqueles parâmetros que você definiu. A gente tem a ventilação, volume controlado, né, com pressão livre e adaptável, que é o PRVC. Raramente você vai usar isso no ambiente, por exemplo, de um paciente que está na emergência, que está recebendo o primeiro atendimento. Né? Ele entra numa ideia de um modo de desmame, mas também casos mais graves aí, né? Que você precisa garantir aquele volume ali para o paciente, tentando controlar as pressões e tal de uma outra forma, né? Quando o paciente atelectasia muito. E a gente tem o PSV, que às vezes você pode colocar seu paciente em PSV. Lá já de cara, quando você ventila, quando você opta por intubar, por exemplo, na emergência, né? Um exemplo clássico disso é aquele paciente que tem só uma pressão alta. Então, eu botei ele na ventilação, o paciente está entrando, aí eu vou ter que sedar ele muito, e ele está confortável, porque eu escolhi o tubo ideal, eu deixei ele na posição boa ali para o doente, eu radiografei, está tudo ok, às vezes eu vou botar ele PSV, porque aí ele mesmo vai controlando a respiração dele, você termina usando menos sedação, e, por outro lado, você evita outros problemas que a gente vai falar lá na frente, por conta até da ventilação prolongada. Vamos lá, de novo. Então, assim, dentro da maioria das UTIs, né, pediátricas, o que você vai trabalhar com isso aqui? A pressão, ventilação com pressão controlada, assist controlada, e num outro momento você vai trabalhar com PSV, já quando você está pensando em desmamar seu doente, né, ali da ventilação, retirar ele da ventilação, ou quando ele já tem uma condição clínica que você consiga garantir que ele dê conta, pelo menos, do drive respiratório dele, e a partir daí o ventilador vai ajudar, tá? Eu não vou falar disso aqui, porque isso aqui só de olhar já dá uma apavorada, né? Mas, assim, o que é importante, na verdade, desses todos aqui a gente saber, né? Que quando eu trabalho no paciente com pressão controlada, eu não determino o volume que ele vai fazer. Na verdade, eu vou ali setar o meu delta de pressão, mas esse volume que vai entrar nele, volume corrente, né, que é o que entra naquela expansibilidade quando o paciente inspira e tal, ele é dependente do doente, da mecânica do doente, da complacência, da resistência e tal. Assim como o fluxo inspiratório. Se eu usar modelos assim, né, modos como volume controlado, eu pré-defino essas coisas, tá? A minha pressão inicial, a pressão, desculpa, final, né, que é a pressão expiratória final positiva, ou delta de pressão, que é aquela diferença entre a pressão expiratória final positiva e aquele tantinho que eu vou dar ali, e no final vou ter a pressão expiratória final positiva, e a gente chama de delta, justamente quando que eu vou jogar ali. Por exemplo, então eu tenho uma PIP de 6, eu vou botar 15 de delta, então no final das contas o paciente vai ter uma pressão expiratória final positiva de 21, né, que seria o 15, o 6 mais 15, né, falhou a matemática feia aqui, o 6 mais 15. Então, assim, eu defino a PIP em todos esses casos,
aqui eu defino qual é a frequência que eu quero, aqui eu já não defino a frequência. O meu tempo expiratório nas pressões controladas eu defino a relação ins-expiratória. Em alguns respiradores você vai definir, em outros vão ser meio que a consequência desses outros parâmetros aqui. E quando eu vou para o volume controlado, isso aqui também é mais variável, eu controlo menos isso. Existem alguns respiradores que eu consigo setar isso, mas via de regra, conceitualmente, o volume controlado você não mexe nisso, né? Na pressão controlada, no PRVC, você também predefine as coisas, e a pressão de suporte é aquela situação assim que o cara está lá, pô, eu vou definir como eu vou respirar. Então, na verdade, assim, ele é quem intriga a ventilação, ele é quem inicia, ele é quem termina a ventilação. Então, são modos em que o paciente tem que ter uma certa força muscular e que ele tem que não estar super agitado, e ele já está no momento ali que a gente consegue pensar em uma saída de ventilação, né? Ou às vezes até antes, mas em algumas situações. Então, assim, desses modos todos, assim, a pressão, todos eles têm vantagens e desvantagens, né? Senão não existiriam tantos, né? Que você vai trabalhar sempre com a vantagem de um com a desvantagem do outro, né? E aí você vai definir o que é melhor para você naquele momento. Então, quando a gente trabalha em pressão controlada, eu tenho uma redução de risco dos volumes excessivos, porque eu vou controlar ali meu delta de pressão, então a chance de, se eu acertar meu alarme direitinho, a chance de extrapolar é pequena, né? Então, menos volumes excessivos, menos risco de barotrauma, assim como as próprias pressões aumentadas. Em compensação, também em paralelo, na verdade, como eu não defino o fluxo inspiratório daquele doente, ele vai puxar do jeito que ele quiser. Se ele tiver uma certa força expiratória, inspiratória, o ventilador vai liberar o fluxo que o paciente precisar de acordo com essa força que ele tem, né? Ou então ele vai entrar dentro da mecânica ali, quanto que ele tem que dar de fluxo para chegar ali aonde você quer dos parâmetros respiratórios. E aí, vamos lá, quais são as desvantagens, né? Quando eu tenho secreção, quando eu tenho alguma obstrução um pouquinho maior do tubo, meu volume corrente cai. E se eu não acertar bem os meus alarmes, às vezes o paciente vai ficar ventilando ali com volume corrente baixo, ele até ectasia, ele termina fazendo uma queda de saturação, por conta dessa queda de volume, tá? No volume controlado, então, é o oposto disso. Então, a minha consequência são as pressões elevadas, porque ele vai garantir o volume independente do que acontecer. Então, nesse caso aqui do volume controlado, a secreção faz a pressão subir muito. Se eu também não setar os meus alarmes, eu posso ter problema também em relação a isso. E como eu defino, a maioria das vezes, o meu fluxo, eu tenho um paciente que o momento agita, ou então ele tem muito mais força, ele pode sentir falta do fluxo, ele fica ali meio que tentando puxar, meio peixe fora d'água ali, sem o fluxo chegar junto, né? O PRVC já é isso, eu defino ali o volume que eu quero, e isso é bom quando eu estou pensando em desmamar o doente, que eu não estou trabalhando também com parâmetros mais altos, mas às vezes eu vou usar isso também com parâmetro mais alto. Ele vai garantir aquele volume corrente que eu quero, mas eu tenho que garantir que todos os meus alvéolos estejam mais ou menos abertos para não dar problema das pressões subirem demais, como acontece no volume controlado, né? E a ideia dele é que ele avalia, como se ele tem um software ali dele, que ele avalia qual foi o volume corrente que o paciente fez, qual foi a pressão que foi necessária naquele ciclo anterior que ele fez, e ele prepara o próximo ciclo. Então, quando o paciente é muito agitado, ele está variando muito, isso pode dar problema, o paciente vai ficar muito desconfortável. O PSV foi aquilo que eu falei, né? O grande problema do PSV são quando a gente tem muito escape ali no ventilador, porque aí como ele é setado, né? O circuito, a sensibilidade e tal, a variação de fluxo ali, ela interpreta como se ele estivesse ventilando, como se houvesse uma variação de fluxo ali suficiente para o paciente trigar, e às vezes fica autodisparando ali. Ou então ele fica fazendo PSV longão e o paciente não está naquilo ali. Na verdade, isso é uma consequência da falha própria de vedação, às vezes, né? Do próprio ventilador, ou então escape no tubo e por aí vai, né? E a outra coisa é isso, se o paciente em algum momento ele está muito bem e ele apaga, se você não setar muito bem o seu backup, ele vai fazer apneia, ele pode saturar e você pode ter problema com isso, tá? Então vamos lá agora. Passamos dessa fase, que acho que é a parte mais chata aí, né, de falar dos modos, a gente vai falar um pouco dos ajustes iniciais para cada situação, né? Então, dentro das patologias extrapulmonares, e como a gente já tinha falado, né,
garantir proteção de via aérea, traumatismo crânioencefálico, obstrução grave das vias aéreas superiores, por exemplo, redução, você quer reduzir o gasto metabólico daquele doente e aumento de oferta de oxigênio tecidual, às vezes tem uma cardiopatia muito grave, o paciente tem um desconforto, e aquilo ali já rouba muita energia, porque quase 25% do seu débito cardíaco vai no esforço respiratório ali, né? Então, muitas vezes você bota o paciente em ventilação, justamente para garantir assim, um pouco mais dessa oferta do coração ali que já não está dando conta, como às vezes você tem aquele paciente, ele já teve algumas vezes na UTI essa situação, que o paciente fica tão desnutrido que respirar para ele vai ser um gasto energético enorme, então às vezes ele volta para a ventilação, engorda, e aí ele consegue então sair da ventilação e com gasto metabólico menor, né? As miopatias com perda de força muscular, desculpa esse 2S aqui, torácica e diafragmática, e a gente lembra sempre, né? A gente tem pacientes com AME, a gente tem os nossos pacientes com Duchenne, né? Apesar que eu tenho visto pouco, mas a gente tem os pacientes com... E outras miopatias, né? Às vezes eu tenho uma mitocondriopatia que vai levar a uma miopatia, né? E aí, por conta disso, a gente não tem a musculatura intercostal pronta para fazer esse quase um levantamento, né, desse gradil costal para o pulmão expandir, assim como eu posso não ter a força do diafragma para o diafragma descer, né, quando a gente faz a inspiração, e a gente ter espaço aí para o pulmão expandir. Tá? E a própria fadiga muscular pode acontecer por várias coisas. Ela pode acontecer dentro desse processo, ela pode acontecer no paciente, por exemplo, que tem uma bronquiolite, ou tem alguma situação, uma acidose metabólica, às vezes um pequenininho, ele fica ali tentando compensar, uma hora ele fadiga, né? Até por uma questão das fibras dele diafragmáticas, que são diferentes dos bebezinhos para os pacientes maiores, né? E, então eles não aguentam há muito tempo aí esse ritmo aí de frequência muito alta, né? Então, vamos lá. Nesses ajustes iniciais para essas patologias extrapulmonares, e quando eu falei assim, se a gente olhar ali das causas, a maioria delas não tem um acometimento alveolar, né, de parênquima pulmonar. Então, esses pacientes, o menor nível de suporte que eu puder dar é a melhor situação para ele. Isso vai permitir a oxigenação, uma ventilação adequada e reduz o risco de lesão pulmonar. Isso é muito importante. Então, a gente tem que dar o mínimo e aquilo que o paciente precisa. Eu não vou sair botando parâmetro muito alto, porque aumenta a chance de lesar o pulmão, que é aquilo que a gente não quer, né? Então, o que eu vou fazer? Inicialmente, eu vou começar com uma PIP relativamente baixa, né, de 5 centímetros de água, uma PIP inicial de 15 a 20, ou seja, aquela pressão de extensão, aquele delta de pressão de 10 a 15 para bater os 20 que eu estou falando, e o volume corrente em torno de 6 a 8 ml por quilo. Como eu falei, na pressão controlada, e o modo que a gente vai usar aqui no caso é o PCV, que é todos os casos aqui que eu vou falar, a gente vai estar ventilando em PCV, né? Ou assiste controlado, enfim, mas é um modo pressórico. Então, isso aqui ela é uma consequência justamente desse delta de pressão que eu vou ter. E também um pouco da PIP, porque se eu tiver o meu pulmão, o meu alvéolo aberto, eu consigo que entre mais ar naquele pulmão, né? Então, naturalmente, eu vou precisar de uma pressão menor. Isso é um conceito dentro que se fala muito de complacência pulmonar, né? Então, a complacência pulmonar desses pacientes, ela é normal, ela é alta, então eu não preciso ter uma pressão muito grande para fazer aquele pulmão expandir, tá? E aí a frequência respiratória, quando eu estou em PSV, eu não defino isso, né? Mas normalmente, assim, a gente tem uma ideia do que seria o normal para cada faixa etária, né? Então, os menores que 1 ano, de 20 a 35, os de 1 a 12 anos, de 15 a 25, os maiores que 12 anos, de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Aqui eu não tenho problema também de via aérea, né? Então, eu vou usar o tempo expiratório normal, que seria para aquela faixa etária. Então, aqui as coisas, os valores aí que seriam normais, e a minha relação ins-expiração também está sempre dentro do normal, vai ficar em torno de 1,2 a 1, né, 1 para 3, 1 para 2, né? E aí, qual é a ideia principal, né? É manter esse paciente com pH normal, um PCO2 em torno de 40, 45, eu não preciso trazer aquele CO2 para baixo, para 35, não precisa, que o normal seria mais ou menos em torno de 40, 45. Se eu tiver um capnógrafo, eu vou usar essa faixa aqui em torno de 40 milímetros de mercúrio, né? O capnógrafo, ele cada vez tem sido mais frequente, né? A gente usa ele para intubação e ele é uma ótima ferramenta também de monitorização, junto com o volume corrente, para você não precisar ficar colhendo gasometria, por exemplo, do seu doente toda hora.
né? Os pacientes que têm, por exemplo, TCE e hipertensão intracraniana, esse controle aqui é um pouco mais rigoroso. Então, meu PCO2 vai ficar em torno sempre de 35, 40, no máximo 40. Meu TCO2 também vai ficar um pouquinho mais baixo, que esse é o valor aqui que o capnógrafo libera para a gente, né, que é o finalzinho lá da expiração, porque esses pacientes eu preciso realmente que o fluxo ali sanguíneo cerebral, e aí fazendo isso aqui aumenta um pouco o pH, não fique tão alto, né? Porque eu já tive uma pancada, eu já tenho uma inflamação toda ali, né? Naquele território ali do parênquima cerebral, eu tenho uma coisa que a gente chama de hiperemia, fase de hiperemia. Então, a minha tendência é ter vasodilatação, um bando de fatores, né, de resposta inflamatória. Então, eu termino tendo que trabalhar, tentar diminuir o fluxo sem prejudicar, lógico, né, a oferta para o parênquima pulmonar, mas para segurar um pouquinho essa questão aí de aumentar a pressão intracraniana e edema cerebral e tal. Tô acabando, gente. Dentro agora eu consegui diminuir isso. Pronto. Então, dentro do... É porque não dá para ver, né? Mas é que o meu fica aparecendo o rostinho de vocês assim, eu fico virando para lá e para cá toda hora. Então, dentro dos ajustes iniciais também, a gente vai, então, para as patologias de acometimento de vias aéreas inferiores, né? É o clássico. Isso aqui tem que ser... Peraí, que deu um galho aqui. Peraí, que deu um galho aqui. Dentro das vias aéreas inferiores, saiu o negócio errado aqui. Entra principalmente aqui, né, as vias de condução, e a gente está falando da asma, da bronquiolite, a gente pode estar falando de uma reação anafilática, em que você tem um edema ali daquelas vias de condução, né? E aí isso muda um pouco a história, porque eu não tenho nem o problema aqui em cima, que eu venci e acabou, mas eu vou ter o problema aqui, né? Nem sistema nervoso central, né? Que é um problema de drive respiratório e tal, né? Mas eu tenho esse problema aqui, que é o quê? A via de condução para conseguir levar esse ar até o alvéolo, tá? Então, vamos para essa parte aqui já. Então, nesses pacientes, eu não preciso de uma pressão expiratória final positiva alta, porque meu alvéolo está ok, ele está bonitinho ali, só precisa que o ar chegue nele. O problema é que muitas vezes a gente tem um paciente que tem não só uma asma, ou ele tem uma bronquiolite com uma pneumonia, ou ele tem uma asma com uma pneumonia, e aí nesses casos eu vou ter que trabalhar com uma PIP um pouquinho mais alta, mas isso sempre medindo ali o custo-benefício de cada coisa. A MFO2 também nunca vai ser, não precisa normalmente ser alta, é uma MFO2 baixa, para manter uma PO2 em torno de 60, 80 e uma saturação acima de 90. Tá? A minha pressão expiratória final positiva era um pouco mais alta do que eu botei lá atrás, que era em torno de 10, aqui já vai ser 15, às vezes 20, mas sempre ter esse cuidado aqui, do seu resultado final, da pressão expiratória final positiva, que é a PIP, que é justamente a PIP, com esse delta de pressão, ele não ultrapassar isso aqui, em torno de 30 centímetros de água. E aqui é uma medida que a gente faz, uma pausa, então, uma pausa inspiratória que eu faço, eu consigo ver a pressão real ali, que tá dentro do meu componente elástico pulmonar ali, né, que é onde realmente acontece a lesão pulmonar. Então, muitas vezes eu vou ter um paciente em que, quando eu fizer essa pausazinha, ele tem uma diferença enorme entre a pressão expiratória final positiva, se eu botar ele em volume controlado para medir, né, ele vai ter uma diferença enorme entre a pressão expiratória final positiva e o que seria a pressão de platô. Isso significa o quê? Que esse paciente tem uma resistência muito alta, ou seja, uma resistência, porque isso aqui está fininho, essa resistência, normalmente, ela é inversamente proporcional ao quarto da potência do raio. Falei pra caramba, né? Mas quer dizer o seguinte, quanto menor o diâmetro desse brônquio, desse bronquíolo, maior é a resistência que eu vou ter para passar o meu ar por aquele lugar ali. E aí, também, eu vou tentar manter um volume corrente em torno de 6 a 8 ml por quilo, nunca ultrapassar isso aqui, e aí a gente começa a falar daquele conceito de hipercapnia permissiva, né? Então, muitas vezes eu vou ter que deixar meu paciente reter um pouquinho de CO2, desde que eu controle ali o pH dele, até toda essa tempestade passar. Então, ou até a bronquiolite passar, ou até eu conseguir controlar a asma, eu entrei com as minhas medicações, e aí eu melhoro, eu tiro aquele paciente ali da agudização da asma, e aí, às vezes, eu vou trabalhar com um pouquinho com esses parâmetros, com essa estratégia, né? Que é a hipercapnia permissiva, para não ter risco de eu lesar mais aquele pulmão. Tá? Então, a frequência respiratória desses pacientes ela costuma ser mais baixa,
é uma coisa meio doida, mas não é doida, né? Na verdade, tem uma explicação fisiológica para isso. Por quê? Quando a gente respira, a nossa respiração é ativa, né? Então tem uma força muscular e eu consigo botar o ar para dentro. É diferente, normalmente, da exalação, que ela costuma ser um movimento passivo. Então, só a gente fazer um teste, né? Você respira, mas quando você vai expirar, você relaxa, né? E nesse relaxamento, você depende justamente dessa perviedade aqui e dessa via de condução, né? No caso, a traqueia, o brônquio, o bronquilo, deles conseguirem eliminar esse ar, né? E muitas vezes a gente, por conta desse edema, ele não vai encher na mesma velocidade que ele esvazia. Então, uma característica muito... E a gente vê isso clinicamente, que é o paciente com asma ou bronquiolite, que ele tem o tempo expiratório aumentado. Porque ele tem essa dificuldade, muitas vezes ele faz um esforço realmente para exalar, né? Porque ele não está conseguindo exalar sozinho. Então, a justificativa é justamente essa, né? Porque a inspiração eu já ajudo com o meu esforço expiratório ali, mas a exalação não funciona tão bem. Tá? Então, a gente chama essas patologias de constante de tempo longo, um dia, ou na prática lá, a gente pode conversar sobre isso. Então, esses pacientes, eles precisam de um tempo mais longo para ele atravessar isso aqui, se aumentar muito a pressão, elevar o volume que eu quero aqui para dentro do alvéolo, e ele precisa também de um tempo expiratório longo, mais longo até, para a gente conseguir exalar. Então, não adianta eu pegar um paciente que tem uma asma, bronquiolite, sair subindo a frequência dele e deixando o tempo expiratório baixo. Na verdade, eu só vou fazer ele reter mais CO2, que é o que a gente chama de autopipe, ou então de aprisionamento de ar, né, alveolar e tal, e isso pode culminar num barotrauma, né, no pneumotórax. E a minha relação em Zs aqui, ela tem que ser sempre bem larga, né? Ela fica um pouco de 1.3, 1.4, que é justamente isso. É o tempo que eu tenho essa relação entre o ar entrar e lá no alvéolo e ele sair. Então, como eu preciso que ele saia, ele dê tempo para aquilo esvaziar, eu preciso, então, de uma expiração maior. Então, essa relação tem que ficar maior, tá? E então a gente entra finalmente nas patologias, né? A gente veio descendo, né? E agora a gente chegou então nas patologias alveolares, que são as pneumonias infecciosas, a SARA, né? Os traumas torácicos, por exemplo, e a própria pneumonite química. Esses pacientes, ao contrário dos outros, eu preciso sim de uma pressão expiratória final positiva maior, para que eu consiga manter esse alvéolo. Eu consigo abrir ele na inspiração, meu delta de pressão, e a partir de uma PIP que eu deixei ali para deixar aquele alveolinho mais aberto, mas ele precisa, na volta, na expiração, manter esse alvéolo aberto, para que na próxima expiração seja mais fácil abrir aquele pulmão e eu conseguir fazer as trocas, tá? Então, normalmente, você já vai partir de uma PIP acima de 5. E você deve chegar a mais ou menos uma PIP de 6 a 8, dependendo da gravidade do doente. Nos muito graves, você pode chegar muito mais que isso. Mas, assim, quando você vai setar seu doente, você bota essa PIP entre 5 e 8 e você vai olhando isso aqui, a saturação de oxigênio, que ela vai te ajudar a definir qual é o alvo que eu quero, entre 92 e 95. Nos pacientes mais graves, eu vou querer entre 88 e 92, eu vou mostrar ali para vocês depois. Então, meu alvo é sempre deixar minha FO2 abaixo de 50% e essa saturação acima de 92, certo? Sempre você tem que procurar os valores menores. Mas quando você tem um paciente muito grave, você acabou de botar na ventilação, raramente você vai conseguir chegar nisso aqui. Então, se você chegar aos 60%, 70%, você já está no lucro. E aí depois você vai tentando titular isso aí mais para baixo. O delta de pressão, a gente sempre segura também em torno de 10, 15, e o volume corrente, para ser protetor, ele tem que estar pelo menos abaixo de 8 ml por quilo de peso. E o ideal é que você segure esse paciente entre 4 e 6 ml por quilo. Para isso, muitas vezes, você vai precisar também usar a hipercapnia permissível. Tá? As frequências respiratórias não são... Eu posso lançar a mão de umas frequências um pouquinho mais altas e uns tempos inspiratórios, às vezes, um pouquinho mais curtos, porque não é uma patologia em que eu tenha problema aqui para o ar entrar e sair, meu problema está aqui, na verdade. Então, o meu ar ele transita bem pela via aérea para chegar até o alvéolo e também para sair dele. Tá? E a minha relação, então, não precisa ser como aquela da asma, que era 1:4, 1:3 e tal. E aí, nos pacientes que têm SARA grave, por exemplo, os pacientes mais graves, a gente entra naquele conceito real da ventilação protetora. E o que é a ventilação protetora? Eu tenho que manter a minha pressão expiratória final positiva
abaixo de 30, ou né, na verdade, a pressão de platô, que é aquela pausinha ali que eu fiz, mas normalmente quem vai fazer isso vai ser a fisioterapia, ou então se você gosta mais de ventilação e é aprender, e é bom aprender, você pode fazer essas medidas aqui também. A pressão de distensão, você tentar sempre usá-la abaixo de 15, como a gente está no modo pressão controlada, isso vai equivaler a uma coisa chamada driving pressure, que é um conceito relacionado aí à SARA, né, que decorre também da própria mecânica ali, de alteração de mecânica ventilatória, que define o grau de lesão que você pode causar no seu doente. Então, por exemplo, vocês terem uma ideia, em estudos em adultos, se você usa uma pressão de distensão acima de 15, para cada 1 centímetro que você usa, acima dessa pressão de 15, você pode aumentar a mortalidade do seu doente em até 7%. Então, isso é muito importante quando a gente está definindo ali como é que a gente vai ventilar o nosso doente. E a maioria das vezes, o nosso paciente precisa disso aqui, ó. Ele precisa de uma pressão expiratória final positiva alta e não de um delta de pressão alta. Quando você consegue abrir esse alvéolo aqui, naturalmente você vai conseguir descer essas pressões e conseguir ventilar seu paciente melhor. O volume corrente entre 4 e 6 ml por quilo preferencialmente. Você vai adotar a hipercapnia permissiva por conceito, né? Hipercapnia permissiva, aquele paciente que você ventila 70, 75 de PCO2, mantendo, né? Um PCO2 em torno de 75 e o pH em torno de 7,27. Já na SARA, assim, muito grave, eles já foram um pouquinho mais além, que viram que você segurar teu paciente ali com pH de 7,15, ele não vai morrer por causa disso. As aminas vão fazer efeito e às vezes você vai conseguir segurar o seu paciente fazer uma lesão pulmonar maior, tá? Então você sempre vai aumentar a PIP para você chegar nesse valor aqui, entre 88 e 92. O ideal, o melhor dos mundos, é você conseguir fazer uma FO2 abaixo de 60%, para manter uma PO2 em torno disso, tá vendo? Eu não preciso fazer 100, 150 de PO2, na verdade. Eu preciso trabalhar numa faixa, às vezes, um pouco mais baixa e restrita, mas que vai garantir aí a sobrevida razoável do seu doente, tá? Uma coisa muito importante, os alarmes, cara. O alarme, a gente reclama de alarme, mas ele é o nosso principal aliado, porque ele vai sinalizar a inadequação daquele paciente ou do próprio ventilador. Então, quando eu seto meu alarme de pressão, a gente adora botar o paciente na ventilação e bota lá a pressão de pico lá do alarme 40. Às vezes o paciente não tem patologia nenhuma, então não tem por que ela apitar, o alarme apitar 40. E no caso assim da ventilação, ele não só apita quando ele está 40, mas ele abre a válvula exalatória quando chega nesse 40 de pipa. Então, significa o seguinte, se o paciente tosse, ele emenda uma salva de tosse ali, ele só vai abrir a válvula exalatória, interromper aquele processo ali para não subir muito a pressão quando ele chegar em 40. Então não precisa, você pode deixar em torno de 30, dependendo da situação, 30 ali, às vezes uns 28, dependendo do seu paciente, tá? E também lembrar que quando você precisa de parâmetro muito mais alto, você vai ter que jogar esse alarme também para cima, senão você não vai conseguir ventilar o doente, tá? Então, assim, ele não permite, nos alarmes, né, eles não permitem que sejam ultrapassados os valores máximos que são definidos, e eles alertam também para os valores baixos do que seria estabelecido como satisfatório, né? Então, por exemplo, eu estou lá com o meu paciente, eu botei meu volume corrente, não liguei para esse volume corrente, botei ele muito baixo. E aí, por exemplo, o paciente teve secreção, o meu volume corrente vai cair. Ou até um asmático, ele entra ali, o momento que ele faz mais broncoespasmo, o volume corrente cai. Se eu não botar naquele valor que eu gostaria de saber, que é ruim para o doente, abaixo daquele valor, ele vai baixar para caramba e o ventilador não vai te avisar. Mas se você botar dentro daquele, por exemplo, eu quero 4 a 6 ml por quilo, né? No meu doente, eu boto o ventilador, o alarme da ventilação mínima, né? Do volume minuto, na verdade, é a frequência expiratória, né? Mas vezes o volume corrente, ele sai em litro. Mas se eu quero ajeitar, por exemplo, o meu volume corrente, eu calculei 4 ml, e eu boto ele para apitar 4 ml por quilo, pô, legal. Então, quando ele baixar, eu sei que as coisas não estão caminhando bem. Então, provavelmente, meu paciente pode ter secreção, ou ele está com broncoespasmo pior, às vezes ela telectasiou, e aí essas coisas podem ajudar você ali, sem você ficar o tempo todo ali colado no respirador. Então, quando você bota os alarmes do jeito ideal para você saber realmente o que te preocupa, o que vai te preocupar e vai fazer você levantar lá para ir novamente ver o doente fazer as coisas, se você fizer isso, o alarme vai te ajudar realmente. Então, assim, quando ele realmente apitar, você sabe que é uma coisa que está fora do que você estipulou como normal, tá? É porque eu friso muito que o alarme realmente é importante. A gente tem muita coisa, a gente tem muito uma questão que se chama fadiga de alarme, né?
A gente seta ele de forma que não vai ajudar ninguém, né, nem a você mesmo, ou a gente não liga para eles, então ele fica ali apitando, e no dia que é uma coisa séria a gente não vê, né? Porque a gente está tão acostumado com aquele negócio apitando ali, e ele termina que ele não cumpre o papel e a gente pode ser pego de surpresa aí, porque a gente não valorizou o alarme como ele deveria. Tá? Então, em relação à monitorização, a gente volta para o exame clínico, é importante auscultar, é importante ver se o paciente expande bem, se o padrão respiratório no ventilador está ok, se ele tem conforto, o grau de sedação. E aí, no caso, o grau de sedação, ele vai te ajudar muito em como você vai ventilar seu doente, tá? E a presença de drive respiratório espontâneo, ele vai ajudar para você deixar ele respirar, quando você botar ele em assist controlado, você vai dar sensibilidade boa ali, ou você vai botar ele em PSV, que aí, na verdade, ele vai controlar, e normalmente, como ele controla a INS, a expiração, fica uma coisa muito mais fisiológica para o doente. E ficando fisiológico para o doente, você vai precisar sedar menos ele, porque ele fica menos desconfortável brigando ali com o respirador, né? Eletro sempre é importante, né, porque os sinais ali mais graves, eles vão se manifestar normalmente com uma bradicardia. Se as coisas não estão indo bem, o paciente vai fazer taquicardia, então o eletro é bem importante para a gente acompanhar, né. A monitorização da ventilação e da oxigenação, eu posso ter a capnografia, e aí no caso vai ser o oxímetro de pulso, isso é o que eu tenho não invasivo, isso aí todo mundo, é importante que isso tudo esteja bem, não só setar os alarmes, mas que essa aferição seja boa, né? Então, às vezes a gente não liga muito, o oxímetro não está pegando direito e tal. Não, ele tem que pegar direito, né? Então, a gente tem que dar um jeito da coisa funcionar, porque aquilo ali é que vai ajudar a gente a ver se o paciente está indo bem ou não, tá? Eu sei que é chato às vezes, tem oxímetro que dá vontade de a gente tacar a cabeça na parede, mas ele é importante, tá? E os parâmetros ventilatórios, então, eles vão ser sempre guiados pela saturação, pelo pH sanguíneo que você tem, pela PO2, pela PCO2. Se você tiver um capnógrafo, você vai ter o ETCO2 também. Quando você consegue monitorizar, por exemplo, a frequência respiratória do seu doente, o volume corrente, tudo medida não invasiva, a saturação que eu estou fazendo, a saturação que eu tenho, e eu tenho uma gasometria desse momento com o paciente naquela situação, eu não preciso ficar colhendo gasometria toda hora. Se o meu paciente mantém o mesmo volume corrente, a mesma saturação, a mesma frequência cardíaca, o mesmo padrão respiratório, não tem por que aquilo ter mudado, né? Então, esses dados não invasivos, eles podem te ajudar a raciocinar o seu doente e você ser menos invasivo. E aí, muitas vezes, você vai se antecipar numa intervenção do que ter que colher uma gasometria, esperar o resultado dela, porque se você acompanhar essas coisas e guardar esses parâmetros, eles vão te ajudar e você vai intervir bem antes. Então, sempre que a gente pensar em oxigenação, né, a gente está falando de pressão arterial de oxigênio e saturação, e a gente sempre vai mexer nisso aqui. Pressão expiratória final positiva e FO2. Se eu estou pensando em ventilação, e o que é ventilação? É mesolação de CO2, né? Então, eu sempre vou acompanhar isso através da pressão arterial de CO2, do pH. Se eu tiver o ETCO2, melhor ainda. E como é que eu vou mexer nisso aqui para eu poder melhorar esses parâmetros? Eu vou mexer no meu tempo expiratório, como eu falei lá para cada modo. Eu vou mexer na minha frequência expiratória, na minha relação INS, eu vou mexer no meu delta de pressão, que vai acarretar, que no final das contas a consequência dele é meu volume corrente, e sempre lembrar do meu volume minuto. Às vezes eu não consigo aumentar muito mais parâmetro, né, de pressão no meu doente, mas eu posso trabalhar ali o tempo INS e o tempo EIS, o tempo INS é a frequência, e conseguir aumentar o meu volume minuto. No final das contas, eu vou conseguir melhorar meu CO2 também, e se eu tiver uma questão com pH, o pH também pode ajudar. Sem que eu precise, pode melhorar, né? Sem que eu precise necessariamente aumentar muito as pressões. E as curvas do ventilador, embora seja... muita gente não gosta de olhar para as curvas, né? Elas vão te ajudar muito para definir algumas coisas. Só de olhar para o ventilador, você vê que você tem que mexer, né? Então, dentro da mecânica ventilatória, aí são essas curvas, né? Eu tenho fluxo-tempo, eu tenho pressão-tempo, eu tenho pressão-volume, eu tenho fluxo-volume. Algumas dessas, a pressão-volume eu consigo ver, eu tenho um pouco de dado de complacência pulmonar, a pressão-tempo, eu consigo ver também um pouquinho ali do que, tanto de pressão em relação quando eu tenho resistência alta, até relacionada a própria complacência também, fluxo, volume também vai me ajudar para ver algumas coisas, e eu vou mostrar umas curvinhas aqui para vocês. Então, volume corrente, volume minuto, são muito importantes, a pressão expiratória final, que o ventilador está mostrando, e não necessariamente a que eu setei, porque eu não seto a pressão expiratória final positiva, eu seto normalmente no ventilador,
eu escolho a minha PIP, que é a pressão expiratória final positiva, e eu escolho o meu delta de pressão. Então, essa pressão expiratória final positiva, ela vai bater em 21 quando eu estou botando numericamente falando. Mas se eu tenho secreção, meu paciente tosse, ou eu tenho alguma situação em que eu tenho um colapso maior alveolar e tal, essa pressão expiratória final, ela não pode ser, ela não pode ser não. Na verdade, ela não é igual ao que eu setei. Então, isso traz também informação que o meu paciente pode estar com broncoespasmo maior, por exemplo, que ele pode ter mais secreção. E aí, quando isso acontece, e dependendo do alarme que eu coloquei, eu termino aumentando a pressão e diminuindo o meu volume corrente. Tá? Isso aí depende de mim, na verdade, depende do que está acontecendo ali, né? A interação pulmão, às vezes interação hemodinâmica, ventilador, o tubo e o que a gente tem ali de patologia daquele doente, né? Então, a PIP, a gente sempre olha a autoPIP, é importante, muito importante isso aqui, principalmente os pacientes que estão retendo CO2, eu consigo compensar um pouco dessa autoPIP no ventilador, para que o meu paciente não retenha muito ali, fique com um aprisionamento de ar muito grande, ou hiperinsuflado, como a gente chama, né? E a gente tem a complacência e resistência, mas isso aí é um conceito que a gente tinha que parar um pouco mais para falar sobre ele. E o muito importante isso aqui, ó, a sincronia do paciente com o ventilador, os altos disparos, aquele paciente que tenta respirar, mas ele está fraco, você vê a ondinha ali mexendo, mas ele não consegue disparar uma ventilação, isso é um sinal, se eu tiver posto uma sensibilidade assim boa, né, para ele conseguir entrar, é um sinal que aquele paciente tem uma fraqueza muscular e que eu vou ter que olhar ele com outros olhos aí na hora de tirar ele da ventilação. E aí, as consequências, isso aqui tudo, na verdade, é uma consequência do modo que eu escolhi, do nível de sedação que eu escolhi, né, que eu estou deixando meu paciente, da patologia que ocasionou a ida para a ventilação mecânica, né, da resistência das vias aéreas, da complacência do pulmão e da caixa torácica. Tá? Então, só para a gente olhar, tem umas curvinhas aqui, por exemplo, uma curva, muitas vezes, essa aqui é uma curva, na verdade, a curva que a gente vê mais essa aqui é fluxo-volume, mas tem essa fluxo-tempo, como eu não achei uma outra que fosse igual a essa, eu terminei deixando essa. Muitas vezes a gente vê isso aqui, né, esse rendilhadinho aqui, esse denteadinho aqui no ventilador. E às vezes eu também vou ver esse denteadinho também na curva de fluxo. Quando isso acontece, isso invariavelmente significa que tem secreção em algum lugar. Ou ela está dentro do tubo, ou entrou água no seu circuito, e aí você vai lá, às vezes está aquelas ondas esquisitas ali, aquele negócio todo rendilhadinho e tal, você só de tirar aquela água e jogar para o copinho, você, na verdade, já vê aquela curva normalizar e aí fica bem melhor, seu paciente fica até mais confortável também. Isso aqui é um sinal, toda curva aqui, ó, eu tenho isso aqui é fluxo, né? Fluxo é essa linha aqui, essa aqui é volume. Então, o meu paciente inspirou e agora ele começou a expirar. O ideal é que essa curva venha para cá. Se eu começo a ver muito isso aqui cortando, ou ela tenta meio que fechar por uma alteração, por uma compensação lá do software, significa que o paciente talvez tenha um escape aéreo. Né? A mesma coisa eu vejo isso aqui na própria curva de volume e tempo que a gente vê no ventilador. Então, quando eu encontro essa situação e essa situação, ou o meu cuff está desinsuflado e eu preciso ajustar melhor o meu cuff, ou eu tenho alguma coisa um pouquinho desconectada no ventilador, às vezes a conexão com o copinho, alguém foi lá, tirou água, quando voltou, não conseguiu vedar direito, aí fica aparecendo esse escape. E aí isso é ruim, porque eu preciso manter, apesar de eu conseguir, a partir de uma pressão, o respirador sempre vai tentar compensar essa pressão, eu termino perdendo, às vezes, áreas que eu conseguia abrir o pulmão ali para melhorar a minha oxigenação. Então, o ideal é sempre ventilar com o mínimo de escape possível, tá? Aqui é uma outra situação que a gente pode ver, e essa curva é muito... essa curva é muito legalzinha de ver, é quando eu tenho paciente com broncoespasmo, né? Ela não, é porque isso aqui é um volume controlado, tá meio esquisito, mas a curva normalmente ela faria assim, e ela voltaria, né? Então, às vezes a gente vê o paciente que está ali em franco broncoespasmo, ele vai mostrar, né, ali no ventilador, essa curva aqui é tipo um bico, né? Se fosse um bico de pato aqui. E aí, quando você faz lá aí você, fez seus beta-2 ali, tu fez salbutamol, tal, não sei o quê, aspirou, deu tudo direitinho, aí sua curva abre, assim, significa que
O mesmo volume que entrou é o mesmo volume que está saindo. E aí você vê aquilo, você acha, caraca, você se sente super médico, né? Cara, agora, pô, fiz a parada melhorar, né? Então, são coisas que você detecta e são coisas que você consegue ver melhorar. E aqui é um outro sinal que é muito importante a gente ver. Quando o paciente está exalando, o ideal é que ele sempre zere essa curva. Quando isso não acontece, essa curva de fluxo expiratório, isso também é um sinal indireto que seu paciente está retendo, ele tem uma autopipe, ou seja, ele não está conseguindo exalar tudo aquilo que você está colocando na inspiração. E a tendência é ele ter um aprisionamento de ar ali, uma autopipe, pode ter consequências ruins aí por conta disso, tá? E aí eu estou no último coisa mesmo. Uma outra forma da gente usar, isso aqui é mais ou menos o que a TCO2 faz, e aí, na verdade, ele mostra a sua exalação, né? Então vem o ar daqui, aí o ar depois vai descendo aqui para os bronquíolos, depois ele chega no pulmão, e o valor final que a gente olha é esse aqui. Tá? Quando eu olho lá o numerinho ETCO2, eu estou vendo exatamente quanto é que eu tenho de CO2 dentro do meu alvéolo naquele momento ali que ele está mostrando. Então, quando a gente tem broncoespasmo, o ideal da curva é que ela seja assim, né? Então, aqui, nesse início e no final, você não tem problema de troca, isso rapidamente vai se equalizar. Então, daqui para cá, não tem variação nenhuma de ETCO2, porque eu já fiz as trocas para o CO2 difunde muito bem e as coisas vão bem. Quando eu tenho paciente que tem broncoespasmo, ele faz essa curva aqui, ó. Porque como esse final é o que está passando aqui, esse finalzinho, ele tem uma dificuldade de exalar esse restinho de oxigênio, de CO2, que porque está retendo ali, né? Porque eu tenho um estreitamento ali da via aérea. Então, em vez de ele vir retinho, bonitinho, ele faz essa ondinha assim, ó, esse biquinho. Quando você olhar isso, se você um dia estiver com capnógrafo, você vai falar, bom, esse paciente não está exalando direito, provavelmente ele tem um broncoespasmo, se for a causa, ou então ele tem algum outro problema aí que ele não está conseguindo exalar. Tá? Exame de imagem sempre é importante a gente usar, né? A gente lança a mão, a gente tem radiografia de tórax, a gente tem tomografia computadorizada, e eu não botei aí o ultrassom, né? Que cada vez mais a gente tem usado o ultrassom, ele tem sido um super parceiro aí, não só no diagnóstico, mas acompanhamento aí das patologias pulmonares e das complicações. A gasometria arterial periódica, ela monitoriza a sua resposta inicial e evolutiva com os ajustes dos métodos que você vai fazendo. Se você aprender a ver mecânica direitinho do doente, se você conseguir ter uma oxigenação boa do seu doente, né, assim, um bom oxímetro, e você entender um pouco dessa fisiologia, cada vez menos você vai precisar da gasometria para raciocinar o seu doente, tá? Sedação e analgesia adequada sempre, porque o paciente não precisa ficar comatoso, mas ele tem que ficar sincrônico também no ventilador. Né? Então, isso vai definir muitas coisas. Às vezes eu preciso até, se eu cedo demais, eu pago um preço hemodinâmico por isso. E depois eu vou pagar um outro preço, que é a abstinência que o paciente vai ter, e às vezes a fraqueza muscular. Por outro lado, se eu cedo de menos aquele doente, aumenta a chance de efeito adverso, que é arrancar tubo, ele acorda, arranca tubo, desposicionamento, né? A própria agitação, e depois ele até desenvolveu um delírio também relacionado a todo o estresse que ele passou. Tá? Muitas vezes eu vou precisar, principalmente nos pacientes obstrutivos nas áreas graves, eu vou precisar bloquear esse doente, mas eu vou bloquear sempre pensando em desbloquear, tá? Porque quanto mais tempo eu tenho desbloqueador neuromuscular, maior é o preço que eu vou pagar depois para conseguir tirar esse paciente da ventilação mecânica. E aí sempre atentar para as descompensações súbitas, né? Que é a pior respiratória hemodinâmica súbita, né? Então, o que você vai fazer numa situação dessa? Normalmente você pode desconectar o paciente do ventilador, você ventila ele manualmente, né? Com ambu, joga FA2 por 100%, e ali você já vai esclarecer boa parte das coisas, né? Eu vejo se meu tubo está obstruído ou não, se ele está bem posicionado ou não, porque eu vou ver meu paciente expandir, e eu vou estabilizar meu doente também. Nesse momento, eu avalio a via aérea, eu consigo ver quanto que ele expande ou não, e aí eu estou vendo respiração, e em paralelo eu tenho que avaliar também a circulação. Meu pulso está bom, o paciente está com a frequência boa, a PA caiu, porque às vezes meu paciente vai, não é descompensação súbita, né? Mas às vezes meu paciente vai piorar da coisa ventilatória, porque ela está relacionada também à ventilação, à questão mecânica, né? Da mecânica pulmonar, né? Sempre lembrar do pneumônico, né? Do DOPE, que é disposicionamento do tubo, a obstrução do tubo, se a gente tem um pneumotórax, e se você tem problema de equipamento, né? Que pode ser o problema do ventilador e pode ser também relacionado ao circuito também do ventilador, tá? Então, sempre pensar nessas coisas, quando você é chamado subitamente com o seu paciente desaturando, às vezes bradicardizando, lembrar sempre que
você tem que passar por esses passos aí para você esclarecer com o seu paciente e definir a melhor conduta que você vai ter para ele, tá? As complicações da ventilação mecânica, normalmente elas estão relacionadas a uma pressão positiva que é exercida sobre pulmões e as vias aéreas e principalmente pelos volumes excessivos que a gente faz, né? Antigamente, a gente tinha muito essa ideia do barotrauma como sendo pressão, né? Hoje em dia, a gente ainda fala barotrauma, né? Porque pneumotórax, a gente pensa logo em barotrauma, mas a ideia é volutrauma. Normalmente, os pacientes eles vão vão fazer um pneumotórax porque aquele alvéolo expandiu demais. Às vezes, isso pode acontecer numa via aérea por decorrência de uma pressão muito alta, mas é muito mais raro, tá? Então, barotrauma, volutrauma, a gente pode ter o pneumotórax, pneumodiastino, desculpa, enfisema subcutâneo. A gente tem a hemorragia pulmonar, né, que é mais frequente decorrente da própria ventilação lesiva, e a lesão pulmonar associada à ventilação mecânica. Então, sempre que sempre que a gente coloca o nosso paciente em ventilação, além de eu resolver ele, a patologia de base, eu tenho que me preocupar em não lesar aquele pulmão. Né? A gente aprendeu muito a tratar algumas coisas, mas a gente esqueceu que essas coisas podem também lesar o pulmão. A ventilação com pressão positiva, ela também pode lesar o pulmão. Isso vai depender, você lesar ou não, do que você vai fazer no seu ventilador e do quanto protetor você vai conseguir ser. Tá? Então, muitas vezes, a lesão pulmonar ela se desenvolve por conta da ventilação mecânica, acontece muito por pressões expiratórias finais insuficientes, que faz uma lesão que a gente chama de atelectrauma. Então, inspirou, aquele alvéolo, uau, expande com a pressão. Né? Eu joguei o volume lá. E aí depois, quando eu vou expirar, ele colapsa. Então, esse movimento de colapsar, abrir, isso é um dos piores, na verdade, mecanismos de desencadeador de resposta inflamatória e de lesão pulmonar também. Se eu uso pressões de extensão muito altas, também eu posso passar por isso. Né? Então, às vezes, eu uso uma pressão de extensão muito alta e uso uma PIP baixa, quando, na verdade, eu tenho que usar o contrário. Uma PIP mais alta em patologia pulmonar, para eu deixar aquele pulmãozinho ali, aquele alveolinho aberto ali, e eu conseguir só transitar ali, fazendo a ventilação, a parte muito mais de ventilação mesmo, né? E não de oxigenação, que é justamente essa inspiração e expiração, e eu conseguir liberar ali melhor o CO2 do doente, certo? Então, volumes correntes, FO2 excessivo, sempre lembrar disso aqui. Não tem por que eu deixar meu paciente, se ele está lá saturando 100%, eu deixar meu FO2 100%. Isso aí acarreta uma série de liberação de radicais livres, você tem uma série de outras consequências. Nos prematuros, hoje em dia, você deixar uma FO2 100% é capaz de apanhar, se você chegar numa UTI neonatal, por conta de lesão de retina, etc. e tal, por conta do oxigênio excessivo. Então, fui lá, aspirei, o paciente ficou legal, está 100%, cai um pouquinho a FO2, daqui a pouco você olha lá, está 95%, cai mais um pouquinho, porque aí todo mundo, o paciente sai mais rápido da ventilação, ele tem menos lesão. A FO2 muito alta também, em algumas situações, ela pode levar a atelectasia, se eu não tenho uma PIP, uma pressão expiratória final positiva adequada. Então, eu posso ainda fazer meu paciente piorar, mas isso aí é uma outra discussão, tá? Mas sempre pensar nisso, né? Eu tenho que ventilar para ajudar e não para piorar o doente. Atrofia diafragmática. É muito importante eu usar o PSV quando eu puder e o assisto controlada para eu evitar que isso aconteça. Bloqueio neuromuscular com corticoide é a combinação perfeita para você fazer uma miopatia periférica absurda e também fazer uma atrofia diafragmática que vai atrasar em muito a saída do seu paciente da ventilação mecânica. Sedei demais, deixei o paciente praticamente comatose sem respirar e só o ventilador trabalhando, também leva a atrofia diafragmática. Hipotensão, sempre lembrar disso, né? Às vezes, logo no início, quando eu vou botar meu paciente na ventilação, e aí a intubação às vezes foi difícil, ele está mais instável, leva um tempo ali para ele estabilizar, e aí eu termino usando pressão mais alta. E aí sempre tomar cuidado com isso, porque às vezes a gente usa a pressão mais alta, o meu retorno venoso diminui e meu paciente choca. Então, se você tem um paciente que ele está instável clinicamente, assim, do ponto de vista hemodinâmico, às vezes você vai ter que fazer isso devagarzinho. E aí sim, nessas situações eu vou deixar uma FO2 100%, e aí eu vou titulando, né, acertando essas minhas pressões conforme a tolerância do doente. Às vezes, no meio do caminho, eu posso precisar fazer um líquido também. Mas isso aí você tem que avaliar todo o custo-benefício, tá? Então, pacientes
hipovolêmicos, que precisem de parâmetro pressórico mais alto, eles podem sentir quando você joga a pressão, porque essa pressão ela é transmitida ali, a pressão intratorácica, ela termina alveolar, né, intratorácica, ela termina repercutindo ali, dificultando o retorno venoso para o coração. E, por último, sempre lembrar dos pacientes que têm alteração, né, de pressão intracraniana, evitar o aumento da pressão intracraniana com a ventilação mecânica. Então, nesses pacientes, eu sempre vou usar uma pressão expiratória mais baixa, vou tentar trabalhar com pressão mais baixa também, justamente para isso não acarretar uma pressão intracraniana mais alta e ficar sempre de olho no CO2 e no pH desses doentes, tá bom? É isso, gente. Acabei. Agora que eu olhei aqui para o relógio e eu ultrapassei muito, já não deve ter mais ninguém aqui, né? Não, Raquel, assim, muito obrigada. Parece fácil você falando, né? Sim, estamos aí. Tá me ouvindo, Raquel? Peraí. Ai, meu Deus, peraí. Acho que eu saí. Não, você tá aqui ainda. Tô. Peraí, Tá eu tô aqui, tentando tá aqui. achar vocês. Peraí, achei. Peraí, aqui, opa, tô aqui. Assim, foi fantástico, maravilhosa a sua aula. Parece fácil você falando, né? Mas foi tudo perfeito, assim. Eu acho que pelo avançar da hora, eu não vou abrir para as perguntas, não. Até porque na próxima semana tem a prática. Então, teoricamente, todo mundo que assistiu aqui vai estar na prática na próxima semana, né? E tá todo mundo também já um pouco cansado, assim, por conta do horário, da chuva, essa coisa toda que a gente passou por hoje, né? Mas, Não, enfim, então, só a já... prática, eu Fala. até conversei com a Carolina, na segunda-feira ela não vai conseguir, não. A Carolina é nossa fisiorotina. E a gente vai junto, assim. Então, a gente vai montar ventilador, colocar Legal. situações parecidas que a gente vê na prática, acertar o parâmetro, se eu tenho essa gasometria, se meu paciente está assim, como é que a gente vai acertar a ventilação, como é que eu monitoro, acho que também é bem legal para a física e para a própria galera da enfermagem também, né? O que eu tenho que prestar Sim. atenção quando eu estou ali, que eu possa ajudar. Então, acho que vai ser legal a prática. Vai ser melhor Maravilha. que a teórica, que é meio Não, mas chato. foi tudo ótimo. Mas a prática realmente, se colocar em prática o que você ouviu, fica muito legal também, né? Então, acho que só isso. A Elo está perguntando aqui se pode filmar a prática. A Heloísa da emergência está Sim, perguntando se ela pode filmar na hora, até por pode, conta de depois reproduzir lógico, para a lógico. equipe, Acho que né? pode. Eu acho que é uma ótima ideia. E também queria dar uma sugestão dos seus slides, quando você coloca os parâmetros ventilatórios, talvez montar um guia, né? Porque na hora de você colocar o parâmetro, qual é a doença, o que vai ser feito, eu não sei. Então, Aproveitar isso na e usar, né? verdade, existe isso, né? A gente, há um tempo atrás, escreveu um capítulo para um livro desse do Giuseppe, foi até eu e uma outra residente do Fernandes Figueira. E isso tá Ah, bonitinho, assim, para patologia, como é que entra assim, os quadradinhos. Eu ia até mostrar dessa forma. Eu falei, mais bate-papo mesmo informal, então vou deixar desse jeito. Mas aí lá no dia eu mostro. Depois perfeito. eu levo meu computador, eu boto e a galera vê e a gente vai discutindo aí uma coisa com outra. Tá bom? Perfeito, Raquel. Muito, muito obrigada mais uma vez aí pela sua Nada, gente. Obrigada a disponibilidade. vocês aí, viu, por terem ficado até o final que ficou. Isso. Então tá bom. Um Obrigada, gente. Então abraço. até Tchau. semana que Tchau, vem. Tchau, tchau. Obrigada, tchau. Raquel. Nada, que isso. Abraço. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, gente.